Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, alcançando lugares onde as palavras humanas não chegam, trazendo luz aos ambientes escuros da alma, descanso ao coração cansado e esperança onde parecia não haver mais saída. Sejam muito bem-vindos ao canal Além do Véu Espiritual, um espaço criado para irmos além da superfície da fé, além da religiosidade automática, além das palavras repetidas sem vida, e mergulharmos na verdade que liberta, transforma e restaura completamente o ser humano diante de Deus. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero te convidar a desacelerar por alguns instantes, não como um ritual, mas como um ato espiritual consciente. Onde você estiver agora, feche seus olhos, respire fundo e alinhe o seu coração com o céu. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, nós entramos agora na Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos. Nós não confiamos em palavras bonitas, nem em conhecimento acumulado, nem em experiências passadas. Nós dependemos totalmente do Teu Espírito. Espírito Santo, vem agora e revela a verdade. Ilumina aquilo que está oculto, confronta o que precisa ser confrontado, cura o que foi ferido, quebra todo engano espiritual e remove toda a venda dos olhos. Que esta mensagem não seja apenas informação, mas transformação profunda. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é sensível, profundo e necessário. Nós vamos falar sobre o erro que mantém muitas pessoas presas espiritualmente. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo buscando, mesmo clamando por libertação. Talvez você se reconheça nessa caminhada. Você ora, promete mudar, pede forças, pede perdão, pede ajuda, mas o ciclo continua. A queda se repete, a culpa volta, a vergonha se instala. E aos poucos surge uma sensação silenciosa de distância de Deus. Então a pergunta nasce no fundo do coração. Mesmo que você nunca tenha dito em voz alta, por que minhas orações parecem não funcionar? A Bíblia deixa claro que a oração é poderosa. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jesus orava constantemente. A igreja primitiva vivia em oração. Os profetas clamavam ao Senhor. Então o problema não está na oração em si. O problema não está em Deus. O problema está no lugar de onde estamos orando. Muitos cristãos oram tentando usar a oração como uma ferramenta de compensação espiritual e não como um lugar de rendição total. Oram para aliviar a culpa, mas não para abandonar o pecado. Oram para se sentirem melhor, mas não para serem transformados. Oram para manter uma aparência espiritual, mas não para permitir que Deus governe as áreas ocultas da vida. Isso cria uma ilusão espiritual extremamente perigosa. Isaías, capítulo 1, verso 15, traz uma palavra dura, mas necessária. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Ainda que multipliquem as suas orações, não as ouvirei, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Esse texto não revela um Deus, mas um Deus que não negocia com hipocrisia. Deus não rejeita o pecador arrependido, mas resiste à religiosidade que encobre o pecado em vez de abandoná-lo. Aqui está um dos erros centrais: confundir culpa com arrependimento. A culpa paralisa, o arrependimento transforma, a culpa faz você se esconder, o arrependimento faz você voltar. A culpa mantém você preso ao passado. O arrependimento abre um futuro diferente. No original bíblico, arrependimento significa mudança de mente, mudança de governo interior. É sair de um caminho e escolher outro. Provérbios capítulo 28, verso 13, afirma: o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Observe com atenção. Não diz apenas confessar. Ele diz confessar e deixar. Muitos confessam, poucos deixam. E enquanto não deixam, o ciclo continua ativo, se renovando a cada queda. Outro erro profundo é tentar vencer o pecado, confiando mais na própria força espiritual do que na graça de Deus. A pessoa ora,
mas acredita que a vitória virá do esforço humano, da disciplina rígida, da promessa que fez a Deus e não da obra que Cristo já consumou na cruz. Isso gera cansaço espiritual, frustração e, inevitavelmente, queda. O apóstolo Paulo descreve esse conflito em Romanos capítulo 7, quando diz que faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que deseja. Ele está revelando uma verdade espiritual profunda. Não é a força de vontade que vence o pecado, é a vida no Espírito. E por isso, no capítulo seguinte, Romanos 8, ele declara com autoridade: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui entramos em outro ponto crucial: a condenação. A condenação não vem de Deus. Apocalipse capítulo 12 chama Satanás de o acusador dos irmãos. Deus convence para restaurar. O acusador condena para paralisar. Quando você ora a partir da culpa, você não ora como filho, você ora como réu. E filhos não precisam se defender, filhos precisam confiar. Hebreus capítulo 4, verso 16. Nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Não é trono de punição, não é trono de julgamento, é trono de graça. Quando isso se torna uma realidade no coração, a oração deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser um encontro. O erro que mantém muitos presos mesmo orando é querer intimidade com Deus sem abandonar a identidade antiga. Querem a libertação, mas não querem o perdão, mas não querem a mudança de governo interior. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para nos dar uma nova. Em João capítulo 8, a mulher pega em adultério é levada diante de Jesus. Todos esperavam condenação, mas Jesus diz: eu não te condeno, graça. Mas ele continua: vai e não peques mais. Direção, a ordem importa. Primeiro, identidade restaurada. Depois, mudança de vida. Nunca o contrário. Quando a oração nasce da identidade de alguém perdoado, amado e restaurado, ela ganha poder. Não porque as palavras se tornam mais bonitas, mas porque o coração foi transformado. E quando o coração muda, o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora, quebrando cadeias que antes pareciam invisíveis. Talvez hoje você perceba que não é falta de oração, não é falta de fé, não é falta de Deus, é excesso de autossuficiência espiritual, é falta de rendição real, é tentar negociar com Deus aquilo que precisa ser entregue por completo. E aqui está a verdade mais libertadora de todas: Deus não te chama para pagar pelo erro, Ele te chama para sair dele. A cruz não foi um desconto parcial, foi pagamento completo. Quando você entende isso, a culpa perde o poder e o pecado perde o controle. Se esta palavra está falando com você, eu te convido a escrever nos comentários: essa palavra falou comigo. Isso é um ato de fé. E se este conteúdo está te edificando, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também precisam ouvir a verdade. Agora eu quero te conduzir a uma oração final. Mas esta não é uma oração automática. É uma oração de decisão, de entrega e de recomeço, baseada em tudo o que foi falado aqui. Senhor Deus, nós reconhecemos que muitas vezes usamos a oração como um refúgio emocional e não como um altar de rendição. Hoje nós escolhemos não esconder mais nada. Nós entregamos os pecados ocultos, os ciclos repetidos, as culpas acumuladas, as máscaras espirituais e os medos que nos paralisam. Nós não queremos apenas alívio, nós queremos transformação. Quebra todo o ciclo de repetição, restaura nossa identidade como filhos, fortalece-nos no Espírito e conduz-nos em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. E se você sente que hoje precisa entregar sua vida a Jesus ou voltar para Ele, saiba que este é um convite de amor. Cristo não te acusa, Ele te chama, Ele te espera. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. A jornada não termina aqui. Este é apenas o começo. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, aqui no Além do Véu Espiritual.